Nós vamos conversar com a nossa queridíssima, maravilhosa psicóloga Jéssica, que veio hoje para o nosso programa. A psicóloga Jéssica vai explicar quais são as condutas de cautela na hora da paquera. Pois é, porque tem gente que parece que não sabe. E eu vou ser bem sincera, viu, Jéssica? Nos últimos tempos, a gente nem tem visto ninguém paquerar, muito menos pensar em paquerar alguém para namorar. Eu não sei se o mundo tá meio que assim. Tem muita gente querendo paquerar, tem muita gente querendo namorar de verdade, muita gente querendo realmente estar perto de uma pessoa boa, se relacionar para futuro, para namorar, para noivar, para casar. Mas o que a gente tem percebido? Hoje em dia, eu conheço homens, mulheres que dizem, eu não paquero. Ou homens que dizem, eu não paquero porque eu tenho medo de paquerar e acharem que eu estou sendo abusador ou que eu estou sendo um cara que está fazendo algo de errado. Hoje está tão complicado se aproximar das pessoas, tanta gente querendo ser paquerado, tanta gente querendo ter um namorado, uma namorada, tanta gente querendo ter uma história de amor real. Sim. Tá difícil, não tá, Jéssica? Tá sim. Até porque isso vem mudando. Você falou do contexto histórico. Quando, falando de relacionamentos, né, antigamente as pessoas buscavam se relacionar e era tudo muito claro. Pessoas com quem você queria casar e pessoas com quem você queria ter filho. E hoje as formas de se relacionar mudaram. Então, isso é um erro quando eu passo a não paquerar, que é aquele momento de conhecer a pessoa. Porque se eu não conheço, já pulo as etapas, muitas surpresas podem vir, né, dentro desse relacionamento. E às vezes você, não, mas eu não sabia que fulana era assim, mas vocês nem se conheceram. Já foi partindo logo para os finais. Exatamente, pulou etapas. Pulou etapas, você não conhece ninguém, você já conhece o convívio de uma história que você não conviveu. Exato. Né? Porque às vezes quando você pula as etapas, você já vai partindo para uma etapa primeiro de que o respeito não vai se ter como deveria, né? E hoje, quando a gente fala de relacionamento, existem alguns termos interessantes, né? Que são as flags, né? Que são as bandeiras. Para um termo mais popular, são os sinais, os alertas. Então, quando eu falo de red flags, yellow flags, são sinais onde devem chamar minha atenção. Então, quando eu estou me relacionando com alguém e aí eu percebo dentro do comportamento daquelas pessoas algumas coisas assim, será se isso está certo? Né? Por exemplo, uma pessoa que você está conhecendo e o histórico dela de relacionamentos não é muito legal. Né? Tudo bem você ter um relacionamento mais conturbado, alguma história que seja mais complicada, mas todos os seus relacionamentos foram assim? Será se é aquela pessoa que tem algum problema, foram todas as pessoas que se relacionaram com ela? E aí vem a hora da gente chamar a atenção. Essa pessoa pode ser ajudada no começo de uma nova história. Por exemplo, você passou por várias situações e de repente você está numa fase da sua vida que você quer uma nova história. Você quer começar uma nova caminhada. A primeira coisa que uma pessoa que quer iniciar algo, uma paquera, partir para um namoro, quem sabe noivar, casar, do jeito que realmente tem que se fazer com as etapas. Quais seriam as dicas? Por exemplo, passei por vários relacionamentos, não foram interessantes, passei um bom tempo só, quero começar uma nova história. E para eu começar essa nova história, eu preciso transformar algumas coisas, né? Quais seriam as primeiras dicas e como a gente pode mostrar para quem pretende chegar como a história está mudou ou tem que ser como tem que ser? Sim. Quando você vai conhecer alguém, e quando eu digo que você deve conhecer assim, um pouco da história de relacionamento dela, porque isso fala muito sobre você. Então, se eu me proponho a ter um novo relacionamento, eu preciso entender que os relacionamentos anteriores devem ter sido finalizados. Para não ter histórias mal resolvidas. Ciclos não existe nada fechados, de fato, e não quebrados, né? Exato. Então, não existe nada pior do que você estar se relacionando com alguém e perceber que ela tem alguma história mal resolvida anterior. Então, parece que fica aquele fantasma o tempo inteiro. Então, assim, esse relacionamento ele não vai ser funcional, não vai ser saudável se tem ali uma história mal resolvida. Então, a primeira coisa que a pessoa que está querendo iniciar um relacionamento é querer e reconhecer, né, o que é que ela precisa melhorar. Então, se existe uma história mal resolvida, primeiro eu vou finalizar isso para depois me propor a
ter um novo relacionamento. Ou então, se eu entendo que, por exemplo, eu tenho questões pessoais que precisam ser trabalhadas, né, de autoconhecimento, de ciúme ou inseguranças, eu preciso, né, desenvolver isso para que eu esteja pronto para me relacionar com outra pessoa. Quando você fala assim, Jéssica, é muito importante a gente tocar num assunto que, de uma certa forma, vai ajudar muitas pessoas. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil você encontrar alguém, principalmente pessoas com mais idade, que não tenham passado por relacionamentos mal resolvidos, né? E pessoas que estão iniciando, ótimo, vamos falar da paquera. Mas para pessoas que já passaram por relacionamentos, vamos falar de ciclos fechados, né? Que são importantes. Se você não fechou esse ciclo e esse ciclo ainda está mal resolvido, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar você, né? Sim. Se trabalhar primeiro, por exemplo, se tem algo que não ficou bem resolvido, primeiro, mas terminou, é você cuidar de você. Você primeiro vai ter que trabalhar o seu eu, para daí então partir para um novo relacionamento. Sim, até porque um grande erro que as pessoas cometem é achar que para eu finalizar um ciclo, eu já preciso iniciar outro. Sabe quando as pessoas dizem, eu só supero alguém com outra pessoa? Isso é um grande erro. Até porque eu estou colocando a responsabilidade na outra pessoa para que ela me cure de certa Carências, forma. né? Existe tanta carência nas pessoas que elas não se tratam. Elas não se conhecem, elas não se cuidam. Então, é como se eu estivesse colocando a responsabilidade no outro de agora as coisas vão dar certo, sendo que a gente deve lembrar, nós não somos médico de ninguém. A própria pessoa precisa querer tratar suas feridas inicialmente para me dispor. E outra coisa, quando eu quero me relacionar com alguém, eu preciso entender o que é que eu quero dentro de um relacionamento. Porque se eu vou voltado, muito direcionada por minha carência, eu não vou ter filtros. E aí é um grande risco também. É um risco de você trazer, de fato, os abusadores, as abusadoras, pessoas que vão querer, de uma certa forma, continuar um ciclo de doença e que provavelmente vai lhe adoecer também no meio dessa história. E que você, às vezes, pensa que é amor e não, a palavra não é amor. Para quem está iniciando, para os nossos jovens que nunca namoraram, que querem paquerar, que querem conhecer pessoas e chegarem, sim, às etapas certas de um relacionamento. Quais seriam as dicas? Eu acredito que o termo não são nem etapas certas, mas para que você crie as suas próprias etapas. Ótimo. Né? Porque o que é um sinal de alerta para você pode não ser para mim. Sim. Né? Quando eu digo que as formas de se relacionar elas mudaram, é porque existem coisas que você considera como prioridade que para mim são outras. Cada um tem seus princípios e os seus valores. Então, assim, primeiro eu preciso identificar os meus, né? Quais são os meus princípios, quais são os meus valores, o que é que eu estou buscando em um relacionamento, por que eu quero estar dentro de um relacionamento. Quando eu entendo isso, é como se eu já criasse ali as minhas etapas. Eu quero me relacionar com alguém, quando eu for buscar me relacionar com alguém, que tipo de pessoa que eu quero? O que eu vou aceitar dentro desse relacionamento? Se eu tenho essa visão, eu vou estar muito mais atenta aos sinais, né? Às flags. E a partir do momento que eu entendo, assim, que eu consigo sinalizar isso vai me levar para um relacionamento muito mais funcional, muito mais saudável, sabe? Muito bom. E aí a gente fala em conhecer pessoas. Eu não vou citar nomes, não vou falar porque eu acho que é chato, é muito, muito pessoal de cada um mesmo, né? Mas, por exemplo, o que a gente consegue ver hoje? Alguns jovens e algumas jovens que dizem, mas eu tô gostando de uma pessoa sim, mas essa pessoa já namorou com várias pessoas. E quando eu chego para ser assim, ela acha que eu sou bobinho. Ou vice-versa. Porque você não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu imaginava. Assim, tá tudo, os sinais foram avançados e de uma forma muito rápida. Os nossos jovens e as nossas jovens hoje, tá até complicado de você chegar numa jovem, de você tentar, por exemplo, no caso, né, dos meninos, namorar uma menina, iniciar. Às vezes você inicia, vai dar uma florzinha, vai dar um chocolate, vai dar um recadinho, já acha que tá ultrapassado ou que de repente não é aquilo. Como tá difícil hoje? Tá. Como eu disse, as formas de relacionar mudaram. Né? Acontece que a nossa sociedade está muito ansiosa. Né? E hoje em dia as pessoas são muito voltadas pelo termo paixão, né? Como se a paixão fosse quem estivesse direcionando esse relacionamento. E a gente tem que ter muita cautela com a paixão.
Porque nessa fase inicial do relacionamento, que é a fase de encantamento, eu não me apaixono por você, porque quem você é. Eu me apaixono pela idealização que eu criei da sua pessoa. Então, às vezes, nessa forma de idealização, eu não consigo enxergar as suas ações. Eu enxergo muito mais o que eu espero de você. Por isso que é tão comum a gente escutar assim, meu Deus, será que a fulana não está percebendo que ele está tratando ela dessa maneira? A paixão realmente faz com que a gente não enxergue. E aí é onde, depois da paixão, vem o amor, né? Que é onde a paixão acaba. E quando a paixão acaba, a gente decide se quer continuar naquele relacionamento ou não. Porque é onde a gente, onde cai assim, a idealização e eu te enxergo como você realmente é. Nossa. E diante do que nós estamos vivendo, diante de tudo que a gente tem observado, a gente sabe que muitos relacionamentos começam nas redes sociais, né? Através de uma conversa, do bate-papo, dali já está namorando, dali já está se relacionando. Tem pessoas que se relacionam em redes sociais e se relacionam intimamente nas redes sociais. E quando você vai ver, quando você vai conhecer, não é nada daquilo do que você imaginava. E se torna muito mais frustrante ainda, né? Porque parece que as pessoas estão muito... A gente quer a parte boa do relacionamento, mas a gente esquece que se relacionar, como qualquer outro relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento amoroso, requer muita disposição e paciência. E outras pessoas criam, como em tudo. Quem nunca teve um conto de fadas na cabeça? Todo mundo. Eu tive um conto de fadas. A gente sonha. O meu primeiro amor foi um apresentador de televisão. Eu olhei, eu me apaixonei. E mal sabe ele, eu não sei nem onde é que ele tá, não sei nem se ele tá vivo hoje, mas eu posso dizer pra vocês, meu coração bateu. Olhei e meu coraçãozinho bateu naquele momento, ainda adolescente. Eu falei, pronto, é meu amor. E a gente cria uma fantasia. E isso tem acontecido muito nesse mundo da era digital. E quando você passa a conhecer as pessoas pessoalmente, você se decepciona, não é nada daquilo que você imaginava, né? Assim como as pessoas não sabem chegar, muitas vezes. Você acha hoje, como psicólogo, que as pessoas estão sabendo paquerar e namorar? Elas estão mais indispostas a isso. Até porque, assim, por que as pessoas priorizam os relacionamentos online? Porque é muito mais cômodo, né? Porque ali, quando eu estou me relacionando com alguém online, eu falo o que eu quero, eu mostro o comportamento que eu quero, né? Quando eu me proponho a te conhecer pessoalmente, eu posso até tentar ser um personagem, mas não tem como isso durar. Né? Porque eu falo, mas as minhas ações estão mostrando outra coisa. Por isso que eu digo, preste muita atenção nas ações da pessoa e não nas palavras dela, né? Porque as ações, elas não mentem. Então, eu acredito que as pessoas estão buscando mais o online porque é muito mais cômodo eu tentar ser um personagem. E vago, né? E vago. Porque no final de tudo tá todo mundo muito triste, muito para baixo e muito só. E parece que a gente quer se iludir com isso, porque, entenda, qualquer pessoa que você se relacionar, ela vai ter pontos maravilhosos, assim como você. Mas ela também vai ter o seu lado sombrio, como qualquer outra pessoa. As suas dificuldades, ninguém vem só a parte positiva. Vem a parte que não é legal também. E porque isso vai existir em todos os relacionamentos. Sim, qualquer relacionamento. Não tem como você ter uma paquera, um namoro, chegar ao noivado, ao casamento, se você não acolher todos os defeitos e as qualidades. Existem defeitos que eles são extremamente negativos e que não vão te levar a lugar nenhum. Não vai ser soma para você. Eu acho que isso é até um reflexo da nossa própria autocobrança. Porque eu não me aceito errar, eu não aceito não ser perfeita e a partir disso eu também não vou aceitar que você erre. E aí não existe. A partir do momento que eu entendo as minhas vulnerabilidades, eu passo a ter um olhar mais empático sobre você também. E aí fica o alerta, né? Como verdadeiramente ter uma conduta, ter uma cautela, ter um cuidado. Ela falou, acabou de passar as informações, que é mais interessante você enxergar os sinais, analisar aonde você está entrando, observar também o comportamento dela, com familiares também. Isso, ouça o que o seu círculo de amigos está falando. Né? Porque às vezes você não está conseguindo enxergar coisas que as pessoas... Não estou falando de qualquer pessoa. Sim. Eu estou falando das pessoas que você confia, as pessoas, assim, ali, a sua família.
Às vezes é normal alguém não ter muita intimidade ali com o outro, mas a partir do momento onde todos compartilham de uma visão que aquela pessoa ali não é bacana, não é um bom sinal. Agora, é impressionante, né, Jéssica? Como as pessoas que estão envolvidas na situação não conseguem enxergar. É impressionante, é o que tu falou, a paixão, né? A paixão, a idealização. Paixão cega, né? A idealização. A paixão segue. Muitas vezes, quando você vai perceber, já foi um problema causado, né? Exato. Que é onde são as red flags, né? Que é onde o problema já está instalado e você precisa sair daquela situação. Não é mais um sinal de atenção, é um sinal de saída imediata. Nem todo mundo tem maturidade para estar observando esses detalhes, né? Não. E isso às vezes não tem a ver com idade. Tem a ver. Tem muitas pessoas que já são mais velhas, mas que ainda são muito imaturas em relação às pessoas, a forma como elas se relacionam. E essa maturidade vai ter que chegar, de um jeito ou de outro, para você não estar entrando em bocas quentes, né? Porque todo mundo tem que viver um relacionamento e viver um relacionamento legal. O que a gente quer é que esse pessoal namore de verdade, né? Que as pessoas possam curtir os momentos, terem momentos de felicidade, porque a vida são momentos vividos. Sim, né? Ela tem relacionamentos mais saudáveis, né? De Verdade. forma geral. Pra gente finalizar, qual é a dica que você deixa aí por último? Primeiro você deve se conhecer, como eu falei, Sim. Entender que tipo de relacionamento, porque a gente não está falando aqui da questão moral. Sim, sim. A gente está falando do que eu quero dentro de um relacionamento. A partir do momento que eu entendo o que eu quero, quem eu sou e o tipo de relacionamento que eu quero, é como se me norteasse para o lugar que eu quero seguir. Porque se eu sou voltada, muito guiada pela minha carência afetiva, por minha ansiedade, isso pode me levar a lugares que não são tão bacanas. Verdade. Quero agradecer pela sua presença. Agradeço. Quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre o assunto, vai aparecer aí o Instagram da nossa psicóloga e ela vai só reforçar. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda.